tema da mensagem de hoje é tornando-se servo. Acompanhe comigo no quadro Êxodo capítulo 17, versículo 9, que diz assim: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés que lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Amados, o princípio da autoridade espiritual, que por muitas vezes é tão negligenciado na sociedade que vivemos, mas é a ferramenta imprescindível para que a bênção de Deus seja liberada. Deixa eu te falar uma coisa: a bênção de Deus, ela é liberada quando o Senhor olha para nós e nos enxerga como servo. E eu sei que todo mundo um dia quer ser patrão, eu sei que todo mundo um dia quer ser chefe, eu sei que todo mundo um dia, sabe, quer dar ordem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode fazer isso na tua vida? Pode e quer. Mas a partir do momento que você souber ser chefe e ser servo. Se você tentar usar para subir na vida pessoas, e essas pessoas se tornarem escravas, ou então elas se tornarem degraus para que você possa chegar aonde chegar, Deus não está nesse negócio. Irmãos, recentemente eu vi uma matéria do Silvio Santos, não sei se você viu, que tinha um senhor de idade que foi demitido da empresa dele, por estar doente, estar cego, alguma coisa parecida. Eu não me recordo o que era. O que me chamou a atenção foi que ele disse: traz de volta. Se ele foi servo até agora, porque agora está passando um momento difícil, eu tenho uma certa idade avançada, nós iremos lançar fora. Como filhos, que quando os pais começam a dar trabalho, sabe, começa a ficar meio esclerosado, procura logo um asilo para colocar, não sabendo que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Eu sei que aqui tem pessoas, e Deus ele está levantando uma chama muito grande nessa igreja, não só nos jovens, não só nos adolescentes, não só nos pais, nos adultos, sabe, desse chamado. Está colocando uma paixão muito grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão: qualquer coisa que Deus possa liberar na tua vida, você precisa ter a ferramenta correta, que é ser servo. A quebra desse princípio, por muitas vezes, gera maldições. Quando eu quebro o princípio de ser servo, gera maldições para a minha vida. Porque aí, ao invés de eu fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Satanás. Imagine que o Senhor Jesus veio ensinar que servir é a melhor opção, que dar é a melhor opção. E o diabo é o contrário. Ele acha assim, que você é o cara que dá um jeitinho em tudo, que você tenta tirar vantagem de alguma forma. Pastor, eu não posso ter vantagem, eu não posso ter lucro. Desde que isso não venha ludibriar ninguém, você não está pecando. Mas se você estiver ludibriando pessoas, sabe, você realmente pode estar pecando. Eu não estou falando de lucro, eu estou falando de ludibriar. Tudo custa 10. Você olhou para a cara do indivíduo, ele tem condição de pagar 100, e fala para você: é 100. Vende a 10 para todo mundo. Não, eu vendo a 100. Você que nunca prestou atenção. Há pessoas, uma das coisas que nós, principalmente aqui no Brasil, temos visto pessoas que têm feito coisas erradas, é tentar se rebeliar contra o governo. Mas esse governo, pastor, não presta. Esse governo é ladrão. Esse governo é corrupto. Esse governo é isso. Esse governo é aquilo. O salmista diz assim: obedecei às autoridades da cidade e vós prosperareis. Porque cada um vai dar conta de Deus daquilo que faz.
Se ele rouba, se ele engana, sabe, se ele faz isso, se ele faz aquilo, se ele é crente, se ele não é crente, problema de cada um. Toda autoridade naquele dia diante do Senhor vai ter que prestar conta. Então, meu irmão, uma coisa que nós precisamos aprender a ser servo e reconhecer a autoridade delegada. Talvez lá na empresa você era a pessoa mais indicada para ser o encarregado, mas alguém levantou o João, e o João aprendeu com você, não importa, agora ele é teu chefe, e pela ordem do Senhor você tem que se submeter a ele, mesmo que o que ele faz é você que ensina, mas ele tem a autoridade. Sim ou não? Eu vou dar um exemplo clássico. Desde a minha conversão, a minha mãe congregava numa igreja que nós éramos a Quadrangular, mas quando eu me tornei pastor, ela pediu a bênção para o pastor dela, o pastor Reinaldo, e veio congregar comigo. Em alguns momentos alguém dizia assim: nossa, estranho, ela é sua mãe, te chama de pastor. Óbvio, aqui eu não sou apenas filho, eu sou o pastor dela. Mas se lá na casa dela ela puxar a minha orelha, ela não está puxando a orelha do pastor, ela está puxando a orelha do filho. Está entendendo? Tanto a minha esposa como os meus filhos. Aqui eu não sou pai, aqui eu não sou vô, né? Às vezes eu pego o Miguel, hoje mesmo na hora da oferta, ele estava: vô, posso subir aqui em cima? Eu disse: não, depois do culto você sobe. Porque imagine, se eu deixo, daqui a pouco todas as crianças vão querer. Por que ele pode? Só porque ele é neto do pastor? Não. Nós temos que entender, amado, o princípio de obediência. O princípio que nós devemos entender é o princípio de autoridade. Talvez o líder da tua célula, ele não é a pessoa mais legal do mundo, não é o mais controlado, não é mais organizado, não é o mais sábio, mas foi ele que Deus enxergou o coração dele e disse: é você que eu vou levantar. Sabe? Talvez você se sinta a menor pessoa na tua célula, dizendo: na multiplicação do final do ano, é possível que ninguém me enxerga. Começa a falar com Deus, porque quem enxerga primeiro é Ele. Eu já levantei pessoas no ministério que eu fui criticado, onde as pessoas disseram: pastor, você é louco, você não sabe o que está fazendo. Mas eu disse assim: não sou eu que escolheu, foi o Senhor. Eu também questionei igual você, mas Deus disse: vai e levanta. E eu fui e levantei. A obra é dele, não é minha. Sabe, irmão, eu me recordo, e eu sempre falo isso, eu até brinco com isso, que quando eu comecei a ministrar, eu tinha 25 anos, 26 anos, que eu já era pastor, e alguém chegava na igreja e falava: mas esse menino que é o pastor, porque pastor naquela época, amado, tinha acima de 45, 50 anos, eram tudo ancião, e às vezes eu tinha vergonha de falar que eu era pastor. Quando eu chegava em algumas reuniões de pastores, só tinha eu. Alguém perguntava: você é filho de quem? De ninguém, meu pai já morreu. O que você está fazendo aqui? Eu sou o pastor da Quadrangular. Sério? Fui constrangido muitas vezes. E uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, eu não vou vir mais não. Sei lá, eu me sinto, eu sou um pouco tímido, me sinto constrangido com isso. Mas não, irmãos, Deus continuou mantendo. Não é a sua idade, não é a sua cultura, mas é o que Deus tem programado para ti. A primeira coisa que eu quero falar é que a vida é feita de escolha. Ou você é obediente, ou você não é. Êxodo 17:9 diz assim: por isso disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Veja essa expressão bíblica, amado. Fez Josué como Moisés lhe dissera, ou seja, demonstrando obediência. Você sabia que Amaleque foi um dos guerreiros mais difícil de se conquistar a guerra, porque eles eram homens muito fortes. Eles foram um dos homens que tinha toda a cultura e o conhecimento de armas. A maioria das armas e espadas que se via no passado era feito pelos amalequitas. E o rei de Amaleque era um homem muito poderoso. Amém?
Era a mesma coisa o Moisés chegar e dizer assim: olha, Brasil, agora vocês vão juntar os seus homens, os crentes em especial, e vocês vão lutar lá com o exército do Barack Obama. Parece loucura. Mas Josué disse assim: tudo bem, Moisés, se você que é meu líder está ordenando, nós iremos. Ele fez a coisa certa, da maneira correta. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa se você não entendeu o que o seu líder está fazendo, não importa se você não entendeu qual a direção que o teu pastor te deu, não importa se você não entendeu do que o patrão te falou, importa que você precisa ter um coração de servo, porque talvez não é ele que está te testando, possivelmente não é ele que está tentando colocar você para cima ou para baixo, mas é Deus usando ele para provar o teu coração, até onde você é servo. Porque se nós não formos servos, se não formos ovelha, jamais iremos escutar a voz do nosso pastor. Ser servo, amado, é ser obediente. Talvez todos digam: se eu fosse você eu não faria, mas você não é eles. Você tem a seguinte opção: ou você vai ou você não vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos 2 cultos semanais, apenas 2, quinta e domingo. Nós, como membros da igreja, qual é a nossa obrigação? Frequentar os cultos que tem. Somos uma igreja em célula, se aliançar a alguma célula e participar. Pastor, mas eu faço faculdade, eu não posso vir, eu trabalho à noite. Esses estão liberados por conta de ter uma função que não permite que ele esteja naquele dia. Amém? Mas fora isso, irmão, se nós dizemos: não, hoje eu não estou afim, eu não quero, eu não vejo necessidade, o primeiro princípio que você está quebrando é a obediência. Amém? O Senhor não está dizendo para você estar na casa dele todos os dias, como acontece com a Deus e Amor, que tem culto todo dia, Universal tem culto todo dia, algumas igrejas têm culto todo dia. Se nós tivéssemos que entregar o nosso dízimo do nosso tempo, seria 2 horas e 40 minutos todo dia, que é 10% de 24 horas. O Senhor não está te cobrando isso. O Senhor está dizendo: olha, frequente o culto, participa de uma célula e abençoa alguém. Abençoar como, pastor? Abençoar da forma que você é. E que forma que você é? Não é possível, independente da idade que você tenha, que você não tenha um testemunho, que você não tenha uma experiência para dar, para trocar com alguém. E você fazendo isso, você já está fazendo a obra de Deus. 2, é servo. Êxodo 24:13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, ou seu servo, e subindo Moisés ao monte de Deus. Sabe, irmão, o servo, ele está sempre disposto a servir, e detalhe, e a submeter-se à autoridade espiritual. Ninguém está te chamando para ser escravo, mas todos nós sabemos que, independente da fé, sempre temos alguém acima de nós. E o princípio da obediência, ele cabe em todos os lugares. Veja a expressão que ele usou no texto: seu servidor. Ou seja, Josué era servo de Moisés. Eu já vi crente que diz assim: eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. A Bíblia diz: se você não consegue servir ao homem a quem você vê, como é que você vai servir a Deus a quem você não vê? Se eu não sou obediente ao meu superior, tenha certeza que um dia eu vou chegar ao lugar dele, que esse é o que eu almejo, só que eu terei pessoas 10 vezes piores do que as que eu fui. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: você gostaria de ter alguém mais rebelde do que você já foi? Deus me livre, se eu tiver alguém mais rebelde do que eu já fui, eu estou na roça. Você está entendendo? Sabe o que Deus faz na sua natureza normal? Coloca nos nossos filhos alguns defeitos que nós tínhamos, que os nossos pais não gostavam. Está grávida, né, irmã? O abençoado vai vir com alguns costumes que, tadinho, ele nem sabe.
Você e o marido vão olhar e falar: nossa, ele não sabia, mas eu fazia isso e eu odiava, minha mãe e meu pai odiavam que fazia isso. E é exatamente o que a gente faz. Não vai ser tudo não, vai ser um negocinho só para marcar. Amém? Sabe por quê? Para a gente dar valor ao pai e à mãe que tem. Tem garota que dá tanto trabalho quando é solteira, no dia que casa ou quando tem um filho, sabe o que acontece com elas? Elas começam a dar valor à mãe, porque sentiu a dor do parto, porque teve que dormir, sabe, de madrugada com a criança chorando, e teve que trocar fralda, tudo cagado, sabe, e teve que vomitar, e vomitou na cama. Aquela moça que quando ela era jovem era nojenta, ela não pegava em nada, tudo ela tinha nojo. Agora Deus fala assim: eu vou te mostrar o que é que a tua mãe passou. Minha esposa fala que quando ela teve filho, ela amou a mãe dela mais ainda do que já amava. E é verdade. O homem respeita o pai e a mãe quando ele começa a ter que trabalhar e sustentar a casa. Até então ele só dava um valor lá para o pai e a mãe para ajudar em casa, se é que dava. E agora não lhe sobra nada. E ainda tem uma esposa que diz: olha, você quer a lista do que está faltando? Mas eu acabei de comprar ontem, mas já está faltando de novo. Meu Deus, eu só trabalho. Meu irmão, ser servidor, quem serve é porque tem coração de servo. Sabe, irmão? Alguém um dia me disse: pastor, eu não sei como você aguenta fulano de tal, que faz tanta coisa, que já aprontou, que já fez tanta coisa contigo, e toda vez que vem você abraça. Falei: eu podia dar um croque, mas Deus está trabalhando no meu caráter. Então, se você tiver alguém na célula que é uma pedra, ame essa pedra. Como assim, pastor? Ame a pedra, irmão, porque daí você vai passar no teste de Deus. Porque se você não amar a pedra, vai vir a rocha. Se você não amar a rocha, vai vir a montanha, até o nosso caráter ser tratado. Um bom filho sempre vai ser um bom pai. Uma boa filha sempre vai ser uma boa esposa. Sabe, irmãos, um bom funcionário sempre será um bom patrão. Eu quero que você saiba que Deus tem o melhor para você todos os dias, mas só depende de você. Veja também o texto a seguir que comprova o caráter de Josué. Josué capítulo 1 versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué filho de Num, servidor de Moisés. Preste atenção que mesmo quando Moisés morre, Josué ainda exalta o nome de Moisés. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi com o pastor Daniel é que todas as reuniões, todos os eventos que nós vamos fazer, uma coisa que ele sempre deixa bem claro, que ele é muito grato à Vinha, em especial ao pastor Aloysio e o pastor Wilson. Quem já viu ele falar sobre isso, ele fala várias vezes. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de como nós estávamos, como nós nos tornamos a partir da cobertura da Vinha, a partir do momento que eles nos abraçaram, e como eu tenho feito com outras pessoas. Nós temos algumas igrejas que vão estar indo conosco para o encontro e ficaram impactados assim da maneira que foram recebidos, e eu quero fazer melhor do que eu fui recebido, porque é desta forma que nós devemos ser: servo. Sabe, irmãos, não queremos ser e não devemos ser soberbo com nada. Se alguém olhar para você e começar a te elogiar muito, te exaltar muito, não deixe seu coração crescer com isso, porque a glória sua fica aqui, o galardão seu está aqui. Quem tem que reconhecer é o Senhor. É claro que a gente aceita, gosta de ser elogiado, mas não coloque isso no teu coração, porque o dia que não acontecer, você vai dizer que está frustrado, porque ninguém bateu palma, porque que ninguém elogiou. Saiba do seguinte: você é servo, e como servo é você que tem que semear. Terceiro, é próximo. Êxodo 24:14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam conosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Sabe, é uma pessoa de relacionamento e quer estar junto com a autoridade espiritual. Sabe qual é a boa ovelha? É aquela que quer estar sempre junto com o teu líder. Porque eu só posso aprender, amado,
em quem tem algo para me dar. Sim ou não? Por que eu vou encostar no peão de firma? Eu tenho que encostar no encarregado. Não é verdade? O peão, ele sempre vai falar mal de todo mundo. Ele vai falar mal do patrão. Ele vai falar que a comida antigamente não tinha restaurante. Agora tem, mas é uma porcaria. Vem descontado lá R$10. Ele acha que R$10 dá para ele comer o mês inteiro e o patrão está roubando. Sabe a rádio peão? Por que eu vou me encostar nessas pessoas que só têm um pensamento mínimo para baixo, de derrota, de tristeza e de angústia? Eu tenho que me apoiar em quem tem algo para oferecer. Mas vão te chamar de puxa-saco. Manda chamar, sabe? Puxa-saco, puxa orelha, puxa ouvido, puxa cabelo, seja lá o que quiser chamar. Eu tenho que estar do lado dos vencedores, porque derrotado tem muitos. Sabe, irmão? Eu tenho que estar ao lado de pessoas que tenham que acrescentar. Aqueles que só têm para colocar para baixo e falar mal, esse eu tenho que manter a distância. A Bíblia diz: foge dos escarnecedores. Amém? Josué, ele fazia questão de estar próximo, sabe? Ele desejava um discipulado profundo, através de um relacionamento autêntico. Repita comigo: célula é discipulado. E discipulado é formação de caráter. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós começamos esse semestre agora. Até agora nós não tivemos um discipulado ainda. Esse semestre nós começamos. Eu vou começar com os líderes. E discipulado muitas vezes é confrontar. É dizer aquilo que ele não quer ouvir. Discipulado também é colocar no colo. É abraçar, é estar junto, é fazer um afago, um carinho, sabe? É ser mas também é na hora que tiver que espremer o furunco, vamos espremer, e furunco dói. Está entendendo, meu irmão? E consequentemente os líderes farão com os demais. É a hora que a gente vê se a célula está firme ou se ela vai receber um chacoalhão. Porque Deus quer tratar com você. Quem quer continuar do jeito que chegou aqui na igreja e assim tá bom? Acho que ninguém, amado. Nós queremos melhorar, queremos aprender. Pastor, eu quero ser líder. Boa coisa você quer, mas dura coisa você escolheu. Porque você vai formar em outras pessoas o seu caráter. Você vai formar em outras pessoas exatamente aquilo que você é. Os discípulos de Jesus eram exatamente como ele era. Então nós precisamos estar bem. A esposa não vai falar do seu defeito, o teu filho não vai falar do teu defeito, mas o teu discipulador, ele vai olhar para você e falar: meu irmão, eu te amo, mas olha, você tem um defeito gravíssimo. Você é mentiroso, você é falso, você gosta de, sabe, sempre ganhar alguma coisa com isso. Você é oportunista. Ô irmão, se alguém da rua falar isso para você, você talvez vai achar ruim. Mas se é um amigo, você pode tomar um susto. Mas o amigo, ele tem intimidade para isso, sim ou não? Mas por que a minha mulher nunca falou? Porque ai dela se ela falar. Você não vai aceitar, você vai falar: e você? Se um médico chegar para você e falar assim: olha, se você não parar de fumar, você vai morrer daqui 3 meses. Aí você vê um maço de cigarro no bolso dele. Você vai ter coragem de falar para ele: e o senhor, por que não para de fumar? Ele vai dizer: porque o paciente aqui é você e não eu. Você veio aqui para saber da minha opinião, e mediante os exames que eu estou vendo, o que está te matando é isso. Às vezes você vai ouvir de alguém dizendo: mas você tem a mesma coisa. Nós não estamos falando de mim no momento, da minha pessoa. Estamos falando de você, porque Deus quer que você seja mudado o caráter. Pastor, isso é muito difícil. Então, meu irmão, então você não está pronto. Eu não estou dizendo para você fazer isso amanhã, sair procurando defeito de ninguém. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar falar. Vou falar algo até engraçado aqui, mas é uma verdade, para que você entenda. Nós estamos em 10 pessoas. Todos tiram o sapato. Um tem chulé. Qual a minha opção? Todo mundo fica quieto e não fala nada para não constranger a pessoa? Ou vai falar: ô irmão, vai lavar o pé, né, por favor.
Sim ou não? No mínimo, irmão. Imagina que todos estão no acampamento, está numa barraca, os 10 dormindo. Quem vai aguentar? Ah, mas é chato. Outra coisa que é chato falar é de mau hálito, não é? Outra coisa que é chato de falar é soltar pum, não é? Mas que todo mundo faz, que todo mundo pode estar tendo naquele dia um hálito diferente. Eu não tenho que estar apontando toda vez, mas eu tenho que ser sincero. Porque se eu vejo pessoas debochando do meu discípulo, debochando do meu amigo por um defeito que ele sabe que tem, mas ele acha que ninguém tá percebendo, então é a hora de eu ser amigo dele e falar para ele. Amém? É hora de eu abrir com ele, falar: meu irmão, é muito difícil eu falar isso para você, mas você está servindo de chacota, de deboche para os outros. Sabe, irmão, isso é ser próximo. Ser próximo é estar junto. Ser próximo não é só estar reunido em churrasco. Ser próximo é quando a célula está fazendo uma festa. Ser próximo é dizer assim: olha, você tem esse defeito, mas eu te amo, mas nós vamos conseguir junto. E se a pessoa tem um bom caráter, ela vai dizer: então me ajuda, porque eu não consigo. Será que você é humilde para isso? Pastor, está ficando estreita essa mensagem, eu sei. Eu já passei por situações muito difíceis, irmãos, em que eu fui testado o meu caráter diante de Deus. Eu me recordo quando eu fui buscar meus filhos no interior. Eu tinha uma ambulância, e na volta eu estava ouvindo aquele louvor da Lagoinha, Preciso de Ti. Estava, sabe, derramando. E de repente eu estava na Castelo Branco. O guarda só fez assim. Parei, não devo nada. E quando eu encostei, eu não tinha percebido que a minha carta tinha vencido. Já fazia uma semana. E eu percebi que ele queria conversar. Sabe, conversar? E na hora, uma voz dizia assim: ah, dá R$50 para ele e te libera. Mas a outra voz dizia: como é que você pode ouvir de Deus, ele está ouvindo de Deus, e querer fazer isso com guarda? A outra voz dizia: mas a multa é alta, vai prender o documento do carro, você está praticamente chegando no interior, estava perto de Bauru, por ali, antes de chegar em Bauru, né? Antes de entrar na pista que vai para Bauru. E fiquei naquela guerra interior. Foi quando eu olhei para ele e disse assim: olha, se o senhor quiser multar, eu estou errado, mas eu não posso fazer nada. E ele me tacou umas 3 multas. E eu voltei no meu interior dizendo: poxa, será que eu fiz a melhor coisa? Não custava nada, era R$50. Mas o Espírito Santo disse: não importa, você está errado. Ainda que foi uma displicência sua, você não viu que a carta estava vencida, mas enfim, louvado seja Deus que ele não prendeu o carro, né? E não fez coisa pior. Irmão, às vezes nós queremos dar um jeitinho. Preste atenção numa coisa: ser próximo não é dar jeitinho para o irmão não ficar chateado. Eu já tive líderes no nosso CTL que eu imaginei que iria embora e não voltava mais. Porque o que nós temos que falar como líder, você tem que falar direto, porque amanhã ele vai passar por algo parecido. E não adianta a gente passar a mão na cabeça hoje. Hoje você contorna o problema, amanhã você também contorna, mas daqui a pouco não dá mais. É igual filho. Se você não confrontar o teu filho hoje, amanhã ele vai te confrontar. Sabe, irmãos? Então Deus nos chama para cuidar de pessoas e ter responsabilidade com elas. Não tenha medo que a pessoa vá embora da tua célula. Não tenha medo que a pessoa não vá mais à tua casa, vai deixar de ser teu amigo. Não tenha medo que o seu parente vai virar as costas para você. Pode acontecer isso hoje e amanhã, mas se você estiver certo, Deus muda toda a história. Quarto, é submisso. Números 26:9 diz: e os filhos de Nemuel, Datã e Abirão, antes Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo, e eles se revoltaram contra Moisés e Arão, e se ajuntaram contra os seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o Senhor. Sabe, amados, são aqueles que não participam de nada, mas participam de rebelião, e que levanta-se autoridades contra a autoridade.
Em todo o meu ministério eu tive alguns filhos de Corá e de Dotã que se levantaram contra. Uma vez nós éramos da quadrangular, juntou alguns músicos da nossa igreja e foi lá falar com o superintendente, o reverendo Aida, falar mal do pastor. O reverendo Aida, ele era um homem muito sábio. Ele disse: pastor Alexandre, vem aqui que eu preciso falar com você. Ele não falou o que era, ele me deixou numa sala e falou: fique aqui. Aí chegou os irmãos, ele ouviu os irmãos da sala dele, e eu não estava sabendo de nada. Aí daqui a pouco ele fala para a secretária: pode mandar ele entrar. Aí a secretária falou: pastor está te chamando. Eu saí de uma sala e entrei na outra e tomei um choque, né? Quem são aqueles irmãos? Aí ele olhou para mim e para eles e disse: agora fala tudo que vocês falaram para mim na cara dele. A história mudou. Não, pastor, é que a gente se empolgou, não é bem assim. Eu não estava sabendo o que era. Mas isso, amado, é ser submisso. Às vezes nós precisamos colocar situações de confronto, porque a primeira coisa que nós como seres humanos fazemos é ouvir o primeiro. Porque aquele que está rebelde, ele sempre vem te contar primeiro. Ele conta a versão dele, aí você então se ira, você então às vezes fica chateado, você toma aquela causa e fala besteira. Aí ele sai de lá e fala: não falei que o pastor está comigo? Ele ainda falou isso, isso e isso de você, ainda aumenta. Sabe, são aqueles que causam rebelião, são aqueles que causam situações contrárias, que participam de coisas para se levantar contra a autoridade. E quem fez isso foi Satanás. Satanás caiu porque uma terça parte dos anjos também foram com ele, porque um dia ele quis ser maior do que Deus. Ele diz: eu vou construir o meu trono acima do trono de Deus, e ele, o Todo-Poderoso, vai ter que se prostrar diante de mim. É muita ousadia, não é? Sabe, irmão, você quer que Deus te exalta? Exalta quem está do teu lado. Se quer que Deus te exalta, exalta teu pai e tua mãe, honra eles. Ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Eu não quero conhecer, mas eu conheço o princípio: honra pai e mãe para que seus dias sejam multiplicados na terra. Isso é fato. Honre tua esposa. Ah, mas ela é muito ciumenta. Nossa, ela é muito difícil. É, mas é a primeira ovelha que você tem na tua casa, é a tua mulher. Honre teu marido. Mas meu marido, ele é muito difícil. Mas foi o cara que você escolheu. De repente ele é ovelha e ele não é. E sabe quando ele vai ser crente? Quando ele vê o teu testemunho, quando ele vê a sua atitude. Porque às vezes você é uma bênção na rua. Conheci mulheres que era fogo puro na rua, mas dentro de casa até palavrão falava. E um dia o pastor perguntou para o marido dela: por que você nunca veio para a igreja? Porque eu gostaria que a minha mulher fosse na minha casa da mesma forma que ela é na igreja, amorosa, simpática e dócil com todo mundo. Fica uma semana na minha casa, pastor, você vai ver quem é tua ovelha. Sabe, irmãos, a submissão não está para aqueles que pode nos favorecer com alguma coisa, mas ser submisso com aqueles que nunca vai te favorecer em nada, porque é esses que Deus honra. E qual é o resultado então da quebra do princípio de autoridade? Deuteronômio 11:6 assim: e também o que fez com Datã e Abirão, filho de Eliabe, da tribo de Rubem, na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. Os rebeldes habitam em terra estéril. Repita comigo: os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 68, versículo 6 assim: Deus faz que o solitário morre em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Você pode perceber que o rebelde, ele nunca consegue nada. Ele vai estar sempre se rebeliando e ele sempre vai ser um derrotado. A gente já viu várias pessoas, vários irmãos dizendo ser crente, sabe, que está na igreja fazendo rebelião. Uma vez eu recebi um grupo de jovens, que eram músicos de uma determinada denominação. Falou: não, pastor, a gente veio aqui, gostou, e enfim, nós estamos aqui, queremos ficar aqui, queremos que o Senhor nos abençoe. Eu disse: mas de onde você veio? Ah, não quero falar da minha história, então não adianta a gente conversar. Não,
não, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. E aí eu fiquei nervoso e meti a mão na cara dele. Falei, por quê? Porque ele me chamou de rebelde. Eu falei assim, olha, então você está no lugar errado. Porque se você levantou a mão para um servo de Deus, por mais errado que ele esteja, a mão de Deus está pesando sobre a tua vida. Volte lá, peça perdão para ele e fala para ele, eu não tenho esse costume, mas fala para ele me mandar uma carta te abençoando. Aí então nós vamos pensar se vamos te aceitar. Falou, tá bom. Não voltou até hoje. Sabe por quê, irmão? Alguém que trata o pai e a mãe mal vai tratar você mal. Alguém que trata os seus funcionários mal vai tratar os seus filhos mal. Então pensa bem com quem você vai casar. Pensa bem com quem você vai andar. Porque ninguém tem dois caráteres. O caráter é um só. Ele pode ter dois porque o segundo é aquilo que lhe favorece, aquilo que ele faz para chamar a atenção. Mas o caráter dele é um só. Se ele te maltrata, amanhã do nada ele ficou bonzinho. Preste atenção. Não se deixe enganar. Quando a pessoa está numa célula, ela está ali porque ela já foi para o encontro, ou ela está caminhando para ir para o encontro, ela está sendo tratada, ela reconhece o seu erro e diz, me ajuda a melhorar. É diferente, mas tem aqueles que dizem assim, eu sou assim, eu não vou mudar, eu sempre fui assim, quem gostar de mim tem que ser do jeito que eu sou. Então, meu irmão, ninguém vai gostar de você, você não vai gostar de ninguém, está, pronto para andar sozinho, caminhar sozinho. Os rebeldes habitam em terra estéril, aonde ele põe os pés, aonde põe as suas mãos, nada prospera. Vamos ver o resultado então dos cumprimentos dos princípios acima descrito. Primeiro, autoridade. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quem está debaixo de autoridade, recebe autoridade e respaldo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando esses líderes que estavam aqui à frente for colocar a mão sobre a tua cabeça, não olhe para ele, olhe para a unção que está sobre a vida dele. De repente ele está orando por você, ele tem idade para ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho. Não olhe para a idade, olhe para a unção que estava sobre ele. Porque o pai de Davi cometeu este erro. Quando o profeta foi lá para ungir o rei de Israel, ele trouxe todos os irmãos de Davi, menos Davi. Davi estava lá no campo, apacentando ovelha, e ele continuou lá. Por quê? Porque ele era o Davizinho. Imagina, o Davizinho nunca vai ser rei. Porque o porte de rei, segundo os homens, eram pessoas fortes, eram pessoas maduras, era um guerreiro. Davi não era nada disso, irmão. Talvez o seu porte que você imagina ser um obreiro, ser um líder de célula, é alguém que está muito acima de você. Mas Deus sondou o coração de Davi e disse: tu serás o rei de Israel. E sem ser guerreiro, ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Sabe, uma das coisas que nós temos que reconhecer é a autoridade. Se o teu líder foi levantado para fazer, olhe para ele com obediência, e você só será abençoado por isso. Autoridade e submissão. Se um dia você ver o teu líder falar algo do tipo: não, eu não sei, eu não concordo muito bem não, mas já viu, né? Pastor mandou, corra dele, porque ele está te provando que ele não é submisso e que ele não tem autoridade alguma. Porque Josué, o que ele faz? Ele ouve o que Moisés tem a dizer e ele vai em frente. Ele não quer saber. Eu estou debaixo desta ordem, desta palavra, e eu vou. Sabe, irmão, quando nós começamos a tubiar, quando nós começamos a colocar a nossa opinião em cima daquele que nos colocou, então é a mesma coisa da rádio peão. O encarregado quer fazer média com os peão, ele fala: olha, eu não concordo, mas o diretor mandou fazer o quê, né? Vocês estão fazendo isso aí, não sou eu que estou mandando, é ele. Tipo, tirando o corpo fora. Sabe quando a mãe ou o pai fala com o filho dizendo: olha, meu filho, eu discordo, mas seu pai quer assim, sua mãe quer assim, então fazer o que, né? Você sai como o bonzinho da história e o outro sai como monstro. E Deus olha para você e te chama de hipócrita. Porque se nós andamos juntos, nós temos que falar a mesma linguagem. Sabe, porque tem muitos filhos rebeldes
Porque a mãe ou o pai dá uma ordem, o outro vai e tira. A criança fica no jogo dividido. Quando nós temos uma ordem liberada do altar, nós temos que segui-la. Às vezes é uma ordem, às vezes é só um pedido. O pedido ele pode até ser questionado, se você pode ou não pode fazer. Mas o que é ordem? É ordenança, é lei, e nós precisamos cumprir. E quando nós somos assim, amado, nós somos exatamente como foi Josué. E sabe quem prevaleceu na passagem do deserto? Apenas 2 homens, 2 jovens, Josué e Calebe. E eles foram honrados, foram próximos, se tornaram reis, porque foram obedientes. Segundo, autoridade espiritual. Êxodo 24:14 diz assim: levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, eis que Arão e Ur ficam convosco. Teve um momento que Moisés subiu para orar no monte. Ele diz assim: todos vocês ficam. Quem vai ficar com vocês? É os 2 mais velhos, Arão e Ur. Eu vou ficar, espere até que eu volte. Tem gente que fala: pô, mas cara folgado. Ele vai lá orar, falar com Deus, um bem bom. A gente todo ansioso para ouvir a voz de Deus. Ele manda a gente ficar aqui, sabe, sozinho na boa. Quantas vezes você já ouviu isso? Por que eu não posso ir? Por que só ele pode fazer, eu não posso? Por que meu líder mandou o fulano de tal fazer quebra-gelo, sendo que ele sabia que era eu a pessoa indicada? Passe a ouvir, passe a entender, passe a cooperar e não a criticar. Porque em momento algum você estará, sabe, se aproximando da profundidade espiritual. Irmão, saiba de uma coisa: nada acontece na obra do Senhor se Ele não permitir. Eu citei aqui alguns líderes que estão à frente, que são jovens. Por que eu levantei esses jovens? Tem tanta gente mais velha na igreja. Porque quando foi para levantar, os mais velhos cruzaram o braço. Não estou preparado, preciso trabalhar, preciso sustentar minha família, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E Deus não obriga ninguém. Mas aqueles que se predispõem a dizer: eu quero, eu não tenho condição, eu não tenho possibilidade, mas eu tenho desejo, Deus fala: então é você que eu vou usar. Sabe, irmão? Quantas pessoas poderiam estar à frente e não estão? Por quê? Porque o pastor não deixou? Porque o pastor não quis? Não, porque você não se deu a oportunidade de fazer. Saiba que a obra do Senhor é assim: se ninguém fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas é muito difícil você estar numa caminhada e você ver aquele recém-chegado chegar num patamar que você nunca chegou. Às vezes chega um cara novo na empresa, sabe? E ele aprendeu o trabalho, o cara é rápido, e ele se tornou chefe. O cara está lá há 20 anos, nunca saiu de ser peão. Por quê? Porque a firma não presta, ou porque ele nunca quis produzir? Não, mas ele se juntava com o outro, porque quando alguém estava crescendo, ele chamava de puxa-saco, peixinho do homem. Não é assim? Olha lá, está fazendo para se mostrar, sendo que a Bíblia diz que nós devemos fazer com excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência, e Deus te honrará. Talvez alguém vai falar: mas eu, seu chefe, tem tanta gente bem mais experiente do que eu. Aprendi com o João, aprendi com o Pedrão, e eu vou ser o chefe? Sim. O patrão fala: é você que eu quero honrar. Sabe por quê? Porque Deus toca no coração dele. Mas pastor, ele não é crente, não importa. Deus abençoa quem não é crente também, amado. Não pense que é só crente que é abençoado pelo Senhor, não. A misericórdia do Senhor se estende a todo ser humano. Quando cumpre o princípio, independente se ele sabe do princípio é bíblico ou não, mas está dentro daquilo que Deus proporcionou, a bênção vem, chega. Terceiro, honra, adquire o respeito de todos. Josué 4,14 diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como havia respeitado a Moisés. Por quê? Porque ele respeitou Moisés. Foi uma das pessoas que mais exaltou Moisés, que mais foi com Moisés. O Senhor exaltou ele diante de toda a congregação, de todo o povo de Israel, porque é assim que Deus faz. Na medida que você faz, você será alcançado. Amém. Quarto, família alinhada com Deus. Josué 24:15. Toda a casa de Josué servia ao Senhor, pois tinham como exemplo. Josué 24:15 diz: porém,
se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos seus deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Uma coisa nós devemos escolher ainda em vida: a quem você vai servir nos céus. Nós devemos servir ao Senhor. Josué sabia disso. Ele aprendeu isso com quem? Com Moisés. Amém? Saiba que os seus liderados, os seus discípulos, na verdade não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus, mas é uma forma de falar. Os seus discípulos, eles seguirão os teus passos. Preste atenção, se você errar, eles erram também. E o peso do erro será duplo para você, pelo seu e pelo fato de você ter feito ele errar. Assim é com os pais, não é? O pai que erra com o filho, lá na frente o filho erra. Ele vai sofrer porque ele errou e vai sofrer vendo o seu filho errar por conta dele mesmo. É duplo isso, não tem jeito. Às vezes, amado, nós precisamos ter um pouco mais de esforço para fazer, mas saiba que Deus vai te capacitar. Quinto, vitória. Josué 1,5 fala a respeito disso: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso. Tu farás este povo herdar a terra prometida, que prometi dar a seus pais. Josué morreu após uma grande obra realizada: a conquista da terra, a organização do povo como nação e divisão da terra entre as tribos e família. Depois dessa data, nessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, que sabia todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Sabe, irmãos, Josué, ele teve a grande conquista e a vitória e a realização de sonhos, simplesmente porque ele resolveu e achou que a melhor forma era obedecer. Eu sei que dependendo da situação, dependendo da pessoa, é difícil obedecer. Às vezes você tem alguém do teu lado, um chefe, um líder, alguém que é casca grossa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não foi por acaso que você está com ele ou com ela. Todo caldeirão tem sua tampa. Talvez o teu filho não é fácil de se lidar, mas ele é alguém que saiu de dentro de você, das suas entranhas. De repente Deus está usando ele para tratar contigo. Uma coisa que o Senhor espera de nós: amor. Amém? Ame. Não é fácil amar aquele que nos faz mal, nos deixa triste. Mas se você levantar a tenda, é pior. Então ame, coloca aos pés do Senhor e diga: Senhor, me dê sabedoria para cuidar. E você vai ter certeza que essa pessoa um dia vai te agradecer muito pela tua sabedoria vinda de Deus. Amado, o reino de Deus se move por princípios de autoridade e de submissão. E todos aqueles que entendem essas coisas prosperam, caminham, sabe? Mas os rebeldes morrem no deserto, habitam em terra seca. Só para concluir, Salmo 68, versículo 6, parte C do versículo, que diz: só os rebeldes habitam em terra estéril. Então você tem a opção de escolher, amado. O que você quer ser? Servo ou rebelde? O rebelde nunca vai acontecer nada de bom para ele. Às vezes a pessoa se revolta, sabe? Diz: não, eu vou virar bandido, agora eu vou roubar, porque eu não consigo nada mesmo. Ele rouba, ele ganha muito dinheiro, mas o final disso é caixão e vela preta, não tem jeito. Ou vai para a cadeia e perde tudo. Não consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e ficar em paz, porque ele sabe, se ele alcançou alguma coisa, foi subindo em alguém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: Deus está te sondando.
preparando o seu caráter